Gente, aqui no que você apoiar. Isso não por não querer amar e vai então como só sem luz. A turma desce o tempo passa mais que a paz está com você, Jesus, agora, hoje e sempre, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, para se viver irmão. Está junto aos teus passos, para se viver melhor. Eu sei que é preciso ter você dentro de mim, agora, hoje e sempre, para se viver irmão. Está junto aos teus passos, é por essa canção. É por essa canção. É por essa canção. Os meus passos, antes que haja em mim palavra, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor.
Não posso te contar. Se eu sou até você, sei que a vida também te encontrou. Se no abismo está me arruma, sei que a mim também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Então nós vamos fazer uma prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Com os olhos fechados nós conseguimos nos abstrair das distrações externas e nos concentrar mais. Então nós vamos primeiramente agradecer imensamente a toda a egrégora da casa, do Núcleo Espírita Rosita Pedroso, que já preparou o ambiente para nós antecipadamente, para nos receber nossos irmãos em espírito também, com todo o apoio e colaboração então destes mentores espirituais da casa. E em gratidão também a Ti, Jesus, por todas as bênçãos que nos concede diariamente, as quais muitas vezes nós nem percebemos, mas somos gratos a Ti, Senhor. Gratidão por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Que as palavras da noite de hoje possam permanecer em nossas almas, contribuindo para as nossas dúvidas, com os nossos desafios diários e para acalentar nossa alma e nos servir também de alimento para o espírito, para as emoções, para a matéria, durante a próxima semana, para que tenhamos mais paz, mais discernimento em nosso dia a dia. Gratidão, Mestre amigo Jesus, por nos iluminar o caminho, por servirmos então desta ponte que nos conduz para a nossa evolução, que nos dá o caminho, a direção segura. Gratidão. Vamos pedir também pela nossa irmã Glória, para que ela seja intuída, amparada pelos mentores para a mensagem que nos trouxe essa noite. Que assim seja. Boa noite para cada uma, meus irmãos, minhas irmãs. E nós vamos mais uma vez falar sobre Jesus. E sobre Jesus é aquele conhecimento tão profundo, tão grande, né? Tão intenso, imenso, que nós não temos como, de próprio conhecimento, nosso próprio íntimo, entender de tão grande que é o trabalho desse Divino Mestre, e é um trabalho feito para todos nós, para cada um em particular, individualmente, e para toda a coletividade. E esse trabalho significa, é o Evangelho de Jesus, é a mensagem de Jesus que está dentro do Evangelho, nas entrelinhas, de cada um daqueles 4 evangelhos que nós temos para estudar, para pesquisar. E é uma obra magna, é uma obra luminosa, é uma obra poderosa.
Se hoje nós temos dificuldades, se hoje nós temos sofrimentos, se hoje nós estamos sendo perturbados por esse modo que existe na Terra de fazer guerras, é porque ainda a doutrina que está na mensagem de Jesus ainda não está fazendo o seu papel. Mas não porque o Mestre trouxe, mas sim porque nós, todos, essa fraternidade que deve existir para estudar, valorizar e unir em volta dessa mensagem tão poderosa, esse tipo de acontecimento não tem sido feito. O Mestre, com a sua doutrina, tem separado pela falta de conhecimento. Falta conhecimento. Como é que podemos conhecer Jesus? Lendo a sua mensagem, mas lendo com atenção. O meu evangelho está aqui, ó. Eu tenho evangelho, mas só vai lá e lê alguma coisa. O evangelho tem que ser ativo. Ele desceu do céu para nos servir de degrau. Nós temos que escalar o evangelho. Porque é nele que está a alegria, o consolo, a sabedoria, enfim, tudo o que nós precisamos. O alimento para o nosso espírito. Sem o evangelho não existe consolação, não existe conhecimento e nós não chegaremos nunca ao mundo celeste, que é a promessa verdadeira para cada um de nós. Nós um dia chegaremos a ser espíritos iluminados, poderosos em amor, mas daí depende o nosso esforço. Também o trabalho de Jesus aqui na Terra, ele é muito importante. E quando ele chegou à Terra, não foi valorizado. É tanto que o próprio apóstolo João nos fala que ele chegou aqui, mas não foi reconhecido, não foi acolhido pelos seus. E até hoje Jesus, com um número menor de pessoas, ele é seguido. Mas seguido ali com aquela fé que nós temos que desenvolver. É essa fé que nós temos que trabalhar, adquirir. É a certeza que Jesus nos vê, nos acompanha, é Ele que nos consola, é essa sabedoria do Cristo que pode nos tornar sadios e sábios. Sábios e sadios. Por quê? Vem do mundo espiritual toda essa força, essa luz que o Cristo traz para nós diretamente de Deus, nosso Pai. Direto. Então não podemos ter dúvida. Temos dor? É Jesus. Vamos ao médico? Mas é um pensamento firme de que a espiritualidade que nos acompanha é regida pelas forças de Jesus. Como chegaremos a Deus? O próprio Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E foi Ele que nos explicou sobre o Pai. Como? É um Espírito, é nosso Pai. Ele nos vê no segredo. E tudo aquilo que você pedir terá uma verdadeira ligação, uma verdadeira comunhão com o nosso Pai. Basta querermos. Mas quantos aqui na Terra têm esse conhecimento? Às vezes até o próprio espírita. Nós temos que abrir esse evangelho e ali, linha por linha, nas religiões, em tudo que eu tenho ido, até com presença, ou assistido através da televisão, ou da própria mídia, eu vejo ali que só se fala na parte material. A parte espiritual, só a doutrina espírita é que tem condições de expor. Pode ver, você não vê em nenhum lugar a parte espiritual do Cristo. E o Cristo é o Espírito que veio à Terra e viveu como devemos viver, em espírito
Espírito e verdade. Ele pôs ao nosso trabalho todos os seus dons. E aqueles dons magníficos de vidência, clarividência, curas, enfim, realizou na Terra um trabalho espiritual para nós espíritos, curando, auxiliando, ensinando, prevendo o futuro. E como que ele fazia tudo isso? O Cristo trabalhava numa simplicidade que só ele conseguiria fazer o que ele fez. Porque não dependia de nada que fosse matéria. Mas nas suas forças poderosas, ele realizava tudo o que era necessário para todos. Mas assim que Jesus deixa a terra, continuou o trabalho dele ainda. Porque os seus discípulos eram fiéis e foram continuando. Seus discípulos admiravam o Mestre, criam no Mestre e seguiam o Mestre com muita fé. Porque eles sabiam que Jesus não era um espírito como o nosso, que chega à Terra e não entende o que significa a vida. Jesus já veio, orientou cada discípulo, em particular. Para o povo ele ensinava por parábolas, porque as parábolas, elas têm aquele critério. Você ouve, entenda ou não, mas todos ouviram as parábolas. E conforme eles pensavam, eles valorizavam muito os profetas. Os profetas sempre foram de grande valor para o povo judeu. E os profetas falaram de Jesus. O que é que Jesus faria na terra? E entre eles nós temos Moisés, 1300 anos antes do Cristo, falou sobre o Cristo, a vinda dele na terra. E depois vem aí aqueles profetas mais próximos de nós. Isaías é o profeta messiânico. Ele falou muito sobre o trabalho divino do Cristo na terra. Miqueias, Jeremias, Malaquias, Zacarias e Davi. Davi fez um trabalho magnífico. E Davi vem 900 anos antes do Cristo. O Salmo 22 é um salmo de Davi. É ali que nós ouvimos que o Cristo disse, porque ele recitou o Salmo 22, que os sacerdotes presentes ali naquele sacrifício da cruz ouviram: Pai, Pai, por que me abandonaste? O Cristo não estava reclamando e nem pedindo recursos, ele estava recitando aquele salmo que estava dizendo lá nas Escrituras como é que seria a morte dele de cruz. Então a sabedoria, por aí os discípulos viam o quanto Cristo era importante. Muitos também de outros países, sábios, filósofos, enfim, e até profetas, também falaram sobre a vinda de Jesus. É tanto que os reis magos vieram, né, do Oriente, um da Índia e o outro da Pérsia, vieram até onde Jesus estava, porque eles sabiam que o rei dos judeus, havia nascido. Então, por todos esses acontecimentos, havia muita motivação. E a doutrina espírita, ela vai nos fazer o seguinte, ela vai nos mostrar que no caminho da luz existe um conhecimento muito interessante. É o livro O Caminho da Luz. Ou não, é A Caminho da Luz. O livro que foi psicografado por Francisco Cândido Manuel. Francisco Cândido Xavier. O livro é tão importante, meus irmãos, que se vocês puderem, leiam, porque ali está a história tanto do começo, ali falando do Cristo, como dos outros povos, como é que houve o desenvolvimento cultural e espiritual na Terra. Então, Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel,
traz este livro. E ali nós vamos ver. E foi psicografado em 1939. O texto diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Nas mãos desses espíritos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então aí nós vemos que são espíritos puros que nos conduzem, são espíritos puros que estão acima de nós, ditando as leis divinas e poderosas para que nós possamos nos dar bem. Depois continua. E as comunidades de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção de nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez verificou-se essa reunião quando o orbe terrestre se desprendera da nebulosa, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico. Cosmogônica é a origem do universo. E os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. E os pródromos é o precursor. Então, o precursor da vida na matéria em fogo, né? Ignição do planeta. É todo aquele sistema de formação. A segunda vez que se reuniram foi quando se decidia a vida do Senhor à face da Terra, trazendo para a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. E redenção significa salvação, mas salvação dentro de um critério que é educação, essa é a palavra. Evangelizados segundo a didática e toda a metodologia, todos os princípios de Jesus. Então esse é o Divino Mestre. E é o Divino Mestre que vai nos ensinar exclusivamente sobre o Espírito, as realidades do Espírito. Então nós não podemos ter dúvida, é o ensino que nós precisamos nos dedicar. E daí nós vamos encontrar o evangelista João, que ele vai falar desse momento em que Jesus, com os espíritos puros, chegou aqui à Terra como um dos co-criadores do planeta. Jesus, ele é um co-criador, ele não é o criador. Jesus, ele encarna na Terra como um espírito celeste. E como espírito celeste, ele encarnou para nos preparar os caminhos. Mas este caminho, não só o nosso individualmente, mas sempre num pensamento coletivo, atingindo a todos que estão no ambiente, na região, no país. E isto aconteceu nesse trabalho com muita humildade, com muita caridade, com muito amor, que ele vai nos trazer a Boa Nova. E a Boa Nova é o ensino para nos renovar os costumes, as nossas tradições, os nossos interesses tão apegados à matéria. Então, já há 2025 anos atrás, o que significa o trabalho de Jesus? Combater o materialismo, que na verdade é um monstro que consome os nossos interesses, porque ainda não conseguimos trabalhar com essa parte.
E é por causa do materialismo que a nossa evolução torna-se muito difícil. Porque ao invés de trabalhar como espíritos, pensar como espíritos, nós buscamos a matéria. E nós temos que substituir esse materialismo pelo espiritualismo. E não é abandonar a matéria, porque a matéria é de Deus também. Mas não nesse círculo fechado, onde implanta-se o egoísmo e o orgulho. Cada um quer ter mais do que o outro. A disputa é muito grande e o sofrimento é cruel. Esses dias eu estava pensando, até no atletismo, no esporte, nos lazeres, tudo é sob a égide da violência. E a violência disputa. E a disputa leva à dor, à aflição, ao desequilíbrio. Por isso que o Cristo vem nos mostrar que existe amor, que nós temos que agir com amor. Foi o que ele fez o tempo todo. Agora, o que podemos dizer dessa doutrina misericordiosa e poderosa é que o ensino de Jesus causa um impacto tão grande, ele assustou aquele povo, porque aquele povo já tinha como hábito ter um sacerdote que intermedia a conversa. O fiel chega até o templo, precisa ser no templo, fala com o sacerdote fala com Deus. E Jesus vem quebrar tudo isso e mostrar que não precisa de sacerdote, não precisa de templo para se comunicar com Deus. Daí ele explica que Deus é espírito e como o espírito deve ser adorado, e são esses adoradores que ele deseja. É muito importante ler linha por linha para que nós possamos ir adquirindo o conhecimento, o sentido da vida espiritual que Jesus nos traz. Então, o ensino de Jesus vai dispensar todo aquele ritual que os judeus tinham. Os judeus tinham como meta também, como interesse e até como fé, fazer o sacrifício. Sacrifício. Os profetas já diziam, por que queimar o boi se o boi é de Deus? Por que tanta fumaça? Mas não tinha quem removesse. E o Cristo, quando vem à Terra, continua as ofertas. Pombinha, qualquer tipo de oferta. Tanto que ele fala, né? Ele explica que antes de fazer a tua oferta, deixa aí no altar que vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Não é isso? Porque ele não valoriza, ele sabe que isso não vale nada. Não vale porque é matéria. E até hoje a terra faz ofertas e queima muito objeto material em função de um pedido a Deus. Sendo que o pedido que vai chegar a Deus, ele chega pelo pensamento de qualquer um de nós. Nós somos filhos de Deus, Criador, que nos criou, nos mantém, nos sustenta. A nossa vida tem que ser somente gratidão, porque recebemos tudo. E Jesus ele ensinou nos templos, ensinou na sinagoga, mas ensinou também em todos os lugares, nos montes, na floresta, aonde, nos campos, no rio, e motivado por ensinar através dos sermões, das perguntas. Ele perguntou para a mulher adúltera, ninguém te condenou? Ele dava respostas, ele falava por parábolas, ele sempre buscava desenvolver a mente da criatura para entender o que está fazendo na Terra. Porque isso que é importante. O que se observa é que as criaturas não sabem o que estão fazendo na Terra, porque não é bem explicado. Agora sim, meus irmãos, tem aí uma parte de criaturas que estudam a doutrina espírita que ensina a interpretar
a lei divina, que ensina a interpretar o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus. Então essas pessoas estão realmente acima dessa condição tão triste. Comecem a perguntar. Mas eu até gostaria de entender Deus. Mas eu não consigo. Será que existe mesmo? Eu tenho feito pesquisas perguntando. Ou então a pessoa sabe que existe o diabo, mas não sabe que existe Deus. Porque daí, como o sofrimento é muito grande, se fosse só benefícios aqui, talvez o pessoal dissesse que era Deus. Mas eles conhecem o diabo. Eu perguntei, quem é o diabo? Ele que faz a gente fazer tudo quanto é coisa errada. Ele que faz o mal para mim. Aquela coisa. Mas a verdade é que nós, espíritas, temos o compromisso de ler, estudar, meditar e viver esse Evangelho. Segundo o que disse Alcione, né, no livro Renúncia. Por quê? Para ajudar na obra do Senhor. Para que haja corações e consciências iluminadas. No caso, iluminados, né? Corações e consciências iluminados. É esse o objetivo de Jesus para conosco. Por isso que ele veio aqui. E quando ele veio como principal de todos aqueles que já estiveram na Terra para nos ensinar. Porque muitos antes dele vieram, mas não conseguiram fazer o trabalho completo. Falaram, deixaram muitos princípios para o Espírito, mas não explicaram. E Jesus vem conforme o ensinamento foi completo. Falou sobre o perdão, a exaustão. Falou sobre as leis divinas, legislou também. Tanto que ele deixou para nós, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Amai os vossos inimigos. Enfim, sobre a reencarnação ele disse, é necessário nascer de novo. E ele vai citando as leis. Nós devemos segui-las. E mais tarde virá a doutrina espírita, que hoje nós sabemos, que explica o que ele disse. Isso é a importância da doutrina. Explicar o que Jesus não explicou por completo. E com o conhecimento espírita, nós temos condição de iluminar corações e consciências. Esse é o objetivo da doutrina. Os missionários que ele enviou para todos nós, eles fizeram o seu trabalho. Mas não conseguiram fazer com que a Terra vibrasse luz. E hoje nós sabemos que nós estamos vibrando trevas. Essa é a nossa verdade. Não é sendo pessimista, não. Nós temos que dobrar a fé, a esperança, a caridade, a tolerância. Nós temos que dobrar para que nós possamos sobreviver com Jesus. Porque é essa fé, essa certeza em Deus que nos acompanha, que sejamos nós fazendo oração para entrar em comunhão com Deus e vigiando os nossos próprios pensamentos e sentimentos para aguentar a parada dura na qual nós estamos. Se munidos de fé e com Deus, venceremos. Mas se não, esse pessoal que está ligado ao materialismo, subjugado ao excesso de tudo que tem na matéria, sensualidade, perversidade também, egoísmo, maldade, enfim, todo esse critério de trevas prejudica a criatura. E a criatura é aquela palavra, não tem salvação. Ou seja, não tem consolo. Porque o único meio de se ter uma condição de vida, de alegria, de saúde, é com Jesus. Então nós vamos ver que o materialismo que hoje existe na Terra, ele tem um motivo
muito centrado. Só que ao mesmo tempo que ele é um foco, ele começa lá, remontando séculos atrás, bem lá atrás. Esse materialismo, ele vai começar a partir do momento que o povo que ficou na terra, assim que Jesus deixou a terra com seus discípulos, já não havia mais a família cristã. Ali começa o materialismo, porque o Império Romano tomou conta de toda a Europa. Era dirigido por nobres e pelo clero, nobreza e o clero. E ali havia direção à moda deles. E o Império Romano, ele sempre foi organizado e orientado por uma religião pagã, onde havia os deuses, toda aquela mitologia do Império Romano. O próprio Deus, o próprio imperador era considerado Deus. Mas o que significa ser considerado Deus? Para ele, quando morria, era feito até sacrifício humano. Leiam na história. É uma caminhada da nossa história humana. Mas no ano 325, que Cristo já não estava mais na Terra, houve ali um trabalho muito intenso para mostrar uma religião para aquele povo. Mas o povo que ali estava, que não era romano, que não pertencia a Roma, ou sob aquele interesse, ainda guardava parte daquela doutrina que havia aprendido com o Cristo. Mas, ao mesmo tempo, quem professava a religião cristã, que já não era mais completa, não era genuína mais, mas era perseguido e até morto, porque queriam que ficasse de acordo com o Império Romano, aquela religião pagã. Mas acontece que em 325, os cristãos, o clero cristão, os bispos reúnem-se e resolvem estudar a fé cristã e fazer mudanças. E mudaram Jesus para Deus. É a partir de 325, depois de Cristo, que Jesus se torna Deus. E tornando-se Deus, o cristão só devia adorá-lo. Acabou toda aquela parte de ser um mestre, de ensinar, de ter todos aqueles recursos espirituais. Então vai ser esse momento de adorar. Mas quando chega em 380, o Império Romano assume o cristianismo, deixa o paganismo e assume o cristianismo. E ali começa um novo empenho de toda aquela multidão que corria atrás da religião. Mas o que aconteceu de mais triste é que ninguém já sabia da existência do Cristo, ninguém conhecia, mas os cristãos tinham na alma uma forma de pensar em disputa, em vingança, em morte, em maldades. A verdade é essa. E não saíam daquela condição maléfica do espírito inferior. E começaram, por sua vez, a abrir guerras, tribunais, todos para condenar e prejudicar as pessoas. Isso era o trabalho dos cristãos. Por quê? Eles ficavam se defendendo de alguma coisa que eles resolviam que não estava de acordo com o critério do Cristo, sendo que o Cristo era paz e amor. E eles vão e abrem guerras. Guerras que escureceram os céus da humanidade. Primeiro, as cruzadas. Foi muito intenso esse trabalho, durou 200 anos. Depois entram com a Inquisição, que daí demora 800 anos, até chegar no fim da Idade Moderna. E quando nós estamos em 1789 é uma data muito importante, porque está próximo de nós e é mais ou menos
uns 30, 40 anos antes, que havia encerrado a Inquisição, inclusive no Brasil, que era o tribunal que condenava o próprio cristão que não professasse o sistema de que Cristo é Deus, que não quisesse acompanhar tudo aquilo que os cristãos falavam naquele momento. Fazer os rituais, enfim, que ver que no tempo do Cristo não existia nada daquilo. Mas, meus irmãos, o que vai acontecer? Aqueles cristãos morriam, mas continuavam a pregar a doutrina primitiva que eles aprenderam. E não aceitavam que Jesus era o Cristo. Então, por que a igreja se sentia dona do mundo, fazendo guerras, judiando daquele povo, porque confiscava os bens, porque editava leis de massacre e até de morte, o povo não aguentava mais. Então o que o povo fez? Na França é o momento em que explode a Revolução Francesa, lá na França. Porque muitos filósofos, muitos pensadores, cientistas começaram a desenvolver um movimento para mostrar o direito que nós temos na vida, a razão de viver, enfim, e eles derrubam todo o sistema do clero e da nobreza. E aí levanta um novo pensamento para a humanidade a partir dali. E a igreja também ocupa o seu lugar. Mas o que vai acontecer? Aquela promessa que Jesus havia feito de que ele viria mais tarde, ele não deixaria a humanidade órfã, que ele viria como o Espírito da verdade, para esclarecer o mundo, para ensinar tudo aquilo que ele já havia ensinado, ou para completar ensinando coisas que ele não havia ensinado. Repetir o que ele ensinou, ou ensinar aquilo que ele não ensinou, porque seria necessário esse conhecimento para a humanidade. E é na segunda parte do século XIX, a Revolução Francesa durou 10 anos e ela termina em 1799, na virada para o século XIX. Daí entra no século XIX já com todo aquele resultado mais calmo, porém a Revolução abre um sistema de materialismo cruel. Se vocês lerem os iluministas, nós encontramos ali que eles criam em Deus. Rousseau cria em Deus. Voltaire também. Montesquieu, Diderot, eles acreditavam em Deus, que havia um Deus. Só que eles achavam que Deus não vem aqui para fazer nada. Não vem coordenar nem administrar nada. Que ele tem o mundo dele, é lá longe, fica lá. E com isso, a humanidade da época voltou-se para o materialismo. E até hoje na Europa, o que impera é o materialismo. As pessoas não confiam mais na religião, porque a religião causou muita dor e aflição. Então o materialismo do momento é em especial, porque naquele tempo também, se pensarmos, falava-se em Deus, mas também não era um conhecimento que a pessoa possa ter convicção. A humanidade sempre esteve relegada a conhecimentos que não são completos. A reforma de Lutero foi muito importante, porque quando ela chega, abre o campo de mostrar o evangelho para a população. Porque em 1440 vem a imprensa. E com o advento da imprensa, pode-se imprimir evangelhos, que foram traduzidos para a língua alemã em especial. Mas até ali, os evangelhos eram guardados nos mosteiros, nos santuários. Ninguém conhecia. Vai ser aí a partir de 1500 que vai começar esse estudo. A partir de Lutero. Lutero foi muito importante.
E quando chega em 1857, vem o advento do cristianismo redivivo com Kardec. Então inicia realmente esse ensino com pureza, que é o ensino de Jesus, que chegou para nós, que nós temos a condição de saber. Por isso, meus irmãos, a palavra certa é que nós temos que nos salvar. E o salvar significa trabalhar, meditar, nos observarmos o que é que estamos pensando, falando e fazendo, porque é aí que entra o sentimento puro, o sentimento de amor. É aí que entra o Cristo em nossas vidas. E é todo esse sentimento que temos que levar. A responsabilidade é muito grande. Então lavemos as mãos na água mais limpa, que é a água do Evangelho. E nesse Evangelho levantemos saber e amor. A sabedoria e o amor é o principal princípio de Deus. É o princípio que está centrado em Deus. Então nós temos essa responsabilidade. O Evangelho é onde nós falamos com Jesus. O Evangelho é o nosso sustento. E hoje nós não temos mais motivo de não auxiliar, porque Jesus é caridade, é o verdadeiro amor, auxiliando, partilhando, buscando os nossos semelhantes, de uma forma que possa haver a verdadeira fraternidade. A fraternidade. E a Revolução Francesa foi que abriu esse campo aí na época da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Porque até ali ninguém tinha nada disso. Somente aqueles feudos, aquelas propriedades, aquele modo de levar a humanidade. Então hoje, depois de ler, reler, cheguei à conclusão, meu Deus, a humanidade tem, desde o princípio, a dificuldade de entrar na verdadeira luz, que é a luz que nós precisamos, a luz para o nosso espírito. Porque a ciência humana, graças a Deus, ela multiplica esquemas de luz para nós. E o sol de Deus também nos ilumina. Mas como é que um dia teremos luz? Quando vai acontecer tudo isso? Quando o nosso espírito vai realmente, preparado aqui na Terra, planar para o mundo celeste com a própria luz. Isso daí a doutrina espírita deixa muito claro. Nós só sairemos daqui iluminados pela nossa própria autoiluminação, que é o esforço, é a busca desse trabalho constante. E esse trabalho está todo centrado nas entrelinhas do Evangelho, que nos ensina a ter luz, a ser realmente um espírito comprometido com as graças e as bênçãos de Jesus. São essas as palavras para a noite de hoje, meus irmãos. Então, vamos fazer a prece. Nós vamos pedir a Jesus força para que nós possamos entrar nesse caminho de luz, nesse grande luzeiro que ilumina os espíritos que estão na terra. E é essa luz de Jesus, que é o sol de nossas almas, que busca cada um de nós em especial para esse trabalho abençoado, em orações, em mentes elevadas, possamos trilhar com Jesus, certos de que meu reino não é deste mundo, não como um abandono, mas com a certeza de podermos avançar para um mundo cheio de paz, de luz, de sabedoria e amor, que possamos sair da Terra para um outro projeto, mas que antes de sair da Terra,
possamos entender e compreender que aqui é a nossa escola amada, que aqui é o nosso lugar para o qual Deus nos encaminha para nos prepararmos com as graças divinas. Somos criados e mantidos por esse Pai que nos dá a condição de vivermos nessa natureza, a natureza, criação divina, extraordinária, de beleza e de encanto, que nos promove uma vida cheia de paz. A natureza é benéfica, a natureza é o nosso convívio e a natureza é bela. Deus, que é nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, luz ao que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento surgirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa infinita luz. Graças a Deus.